Boa noite, boa noite. Agora a gente vai começar. Fizemos vários testes aqui. Agora vai dar tudo certo. Esperando a Karina entrar, tá bom? Boa noite. Bem-vindos. Fizemos 4 testes, né? Enganamos vocês várias vezes aí. Oi, Alan. Tudo bom? Vamos começar daqui a pouco. Esperando só a Karina, tá? Boa noite. Boa noite. Oi, Sofia, boa noite, boa noite. Karina chegando. Oi, minha querida. Oi, Karina. No fim deu tudo certo, né? Depois de 4 tentativas, é assim a vida, né? É assim a vida. Deixa eu apresentar a Karina para as pessoas que estão entrando. Tenho certeza que todo mundo já te conhece, mas eu, como anfitriã, vou te apresentar, tá bom, Ká? Primeiro, super bem-vinda, sempre, né? Bom, a Karina é psicóloga, psicoterapeuta, pós-doutorado em psicologia, coordenadora de pós-graduação em suicidologia da USCS, coordenadora em parceria da pós-graduação em psicologia clínica institucional de Gestalt Terapia da Unixul. Ela tem um site, karinafukumitsu.com.br, autora de muitos livros, então vale a pena visitar o site e ver todos os livros, né, Ká? E vamos começar essa Tereza, conversa linda. Linda, tenho primeiro eu certeza quero que te vai ser linda. agradecer. Bom, quando eu convidei a Karina, eu disse para ela que, apesar dela ser referência em suicidologia, eu queria que ela contasse a história dela, porque ela só é referência no tema pela história dela, pelo trajeto dela, que extraiu Flor de Pedras, não é, Ká? E agora eu vou deixar você dar boa noite antes da gente começar. Eu primeiro quero agradecer imensamente, né, por estar com você. Você sempre muito respeitosa e muito cuidadosa, assim que você chegou na minha vida, Tê. Né? E eu tenho muito orgulho e muita satisfação em poder falar que você é minha amiga. E você foi cuidando da nossa amizade de um jeito que me emociona. Né? Eu tenho em você uma gratidão imensa. E aí, quando você me fez esse convite, né, e um convite para eu contar a minha história, foi assim realmente uma verdadeira honra. Né? Porque a história, eu não quero me colocar como autorreferência, mas a partir da aprendizagem de extrair flor de pedras, né, eu tenho percebido que algumas pessoas se sentem um pouco mais esperançosas. E aí eu acho que isso que é importante, porque o escopo maior do meu trabalho é esse acolhimento da vida. E como eu fui tão bem acolhida por você no seu coração, e a gente sempre fala que uma para outra faz elogios falando que nós somos almas lindas, né? Você sempre fala Karina da alma linda, e eu sempre falo da Tereza da alma linda de viver, né? Então, a gente foi se fazendo nas nossas mortes, né? Nas nossas perdas, nas nossas formas da gente querer quase desistir, mas estamos aqui. Então, graças ao acolhimento que você me ofereceu desde que nós começamos a nossa amizade, que eu também reverencio e te agradeço pelo fato da gente estar juntas. Ká, Outra você coisa, é um lugar de gratidão para mim, sempre, sempre. é isso que é bastante importante. Quando a gente tem um lugar e um lugar de gratidão. Hoje você, né, ofereceu um lugar de gratidão para eu estar com você e estar viva.
Hoje você sabe que eu passei uma situação bastante ansiógena e no momento certo, e eu acredito que é isso, né? A vida nos oferece anjos bons. E você hoje foi um anjo bom para mim, Tereza. E aí você me manda um vídeo de um neurologista, né, Fabiano, Sim. né, doutor Fabiano, que ele fala exatamente dessa gratidão. E quando você sempre me agradece, falando que eu ofereci lugares para você, é isso que a gente precisa enaltecer. Os lugares que a gente pode oferecer para as pessoas. Uma das coisas bonitas que o doutor, eu vou pegar a colinha aqui, doutor Fabiano falou, e que eu escrevi, ele traz o seguinte, ele traz que a sensação de estar grato é a de se sentir pertencente. Sinto-me pertencente. Sinto-me fazendo parte. Pertencimento e propósito fazem a gente que se sinta feliz. Rejeição promove no cérebro e no meu corpo muitas reações. Então, o nome do neurologista é Dr. Fabiano Molin. Eu amei esta frase, foi exatamente, eu falar nada é por acaso, num momento em que eu estava me sentindo esvaída de energia para continuar, né? Então você sabe muito bem, né, que a nossa live tem um propósito e tem um lugar de pertencimento, que é esse amor que nós cultivamos juntas. E assim sempre foi durante a minha vida. Eu criei o termo extrair flor de pedras, e esse termo, ele significa que a gente pode extrair a beleza num solo árido. E acreditar que a gente pode continuar, apesar das adversidades que a gente vive, é muito difícil. Mas é possível, né? Nós temos duas fases sempre na extração de flor de pedras. A primeira fase é aprender a transformar dor em amor. E a segunda fase é aprender a transformar toda situação desconhecida em conhecimento. E foi aí que foi a trilha da minha vontade de pesquisar morte, luto, suicídio, porque que é desconhecimento maior que a nossa própria morte? E todas as vezes também a gente lida com algumas perdas que são mortes simbólicas, isso faz com que a gente tenha aquela sensação de que a nossa vida virou do avesso. Mas isso é extração de flor de pedras. E quando você fala, Karina, a Karina tem vários livros, esta foi a maneira como eu extraí flor de pedras, porque eu encontrei na escrita, né, um lugarzinho para chamar de meu. Inclusive, quando eu me sentia, né, bastante insegura, né, com todas as ideias que borbulhavam no meu coração e na minha mente, e aí a escrita é uma forma, né, de eu conseguir organizar. E encontrei em você uma parceria. Eu tenho em você uma admiração incrível. Para mim, você é uma das melhores escritoras brasileiras, né, que Nossa, falam. imagina, quem me dera, cá. Eu curto muito, eu curto muito. E você chegou de um jeito tão sereno para mim. Você chegou, né, perguntando para mim se você poderia divulgar os meus livros no momento em que eu estava, inclusive no auge da minha inflamação cerebral. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ressaltar tudo que a gente viveu, sabe? Porque eu não extraí flor de pedra sozinha. Né? Eu tenho uma grande, enorme gratidão por você, meu anjo, né? Agradeço. Porque quando você me manda esta pergunta, eu estava num momento que eu estava bastante cética em relação à minha vida e à minha recuperação da inflamação cerebral. E você veio como uma luz, como uma esperança. E tem uma frase que me fez realmente ficar encantada com você, que é a frase que eu sempre levo para todos os cursos. Esta frase me apresentou a você e me fez, foi a porta de entrada para a nossa relação. Tem uma frase que uma autora chamada Teresa Vera Gouveia, do blog Laços e Lutos, ela fala: adoecemos nas palavras não ditas, nas palavras não sentidas, nas lágrimas não permitidas.
esta frase foi realmente a porta de entrada para nossa amizade e para nossa relação. E E eu é só tenho isso, que te né, Cá? E eu agradecer. acho que é isso mesmo, né? A gente adoece, eu acho que a gente morre várias vezes nessa vida, né? Como você disse, de uma forma simbólica, mas várias vezes. E eu acho que o bom uso da dor é principalmente perceber, inclusive, quando se retirar de um lugar em que não abrem as portas para a gente, em que a gente está esmurrando como se a responsabilidade de abrir aquela porta fosse só nossa. E não é, né? Eu acho que é sempre em conjunto, né? Eu entro quando alguém me convida. E eu acho que essa clareza faz a gente ter bons lugares na vida. E aí, eu conheci você, mas depois eu conheci também aquela menina, né? Aquela menina, e por isso eu coloquei lá naquele relato, né? A menina que salva a mãe, né? Mesmo, a menina que socorre a mãe, de gente grande que tem que cuidar de dores que acontecem, como foi a inflamação. E eu acho que um lugar bom para a gente começar, porque assim, qual é o meu intuito? Mostrar para as pessoas que é exatamente o que você falou. A gente pode transformar a dor em amor, né? E aí a gente pode estar falando com várias pessoas que passaram por lutos, né? Mas o que esse luto está me ensinando, né? Porque a responsabilidade da vida sempre será minha, da minha vida é minha, né? Por mais que a gente ame muitas pessoas, a responsabilidade da nossa vida continua sendo nossa. E aí eu queria que você começasse falando um pouco dessa menina que você foi, né? Para as pessoas entenderem. E é o que você falou, não é que qual é a intenção disso? É contar como você se construiu, que foi em dores, que você se tornou tão especial justamente pelas dores que teve e pelos bons usos que fez delas, né? Essa menina me acompanha. E eu acho que é isso, esse pacto e essa aliança com nossa criança, né? Mesmo que eu tenha crescido, estou com quase 50 anos e ela me acompanha até hoje, até porque eu não posso esquecer da minha história. E essa menina me ensinou a encontrar ajustamentos criativos. Essa menina, com 10 anos, abria a porta da mãe, né, do quarto da minha mãe, e eu colocava, juntamente com a minha irmã, uma folha de papel embaixo, né? E todas as vezes que minha mãe deixava trancado o quarto, era sinal que ela tinha tentado suicídio. E essa menina descobriu, né, um ajustamento muito bom, eu acredito, para continuar persistindo e insistindo na vida da mãe, né? E aí então nós aprendemos, eu e minha irmã, nós aprendemos essa estratégia, né? E aí a gente levava, minha mãe, conseguíamos abrir a porta, porque colocávamos uma folha de papel, empurrávamos a chave, que era deixada deste jeitinho, retinho, né? E assim nós conseguíamos abrir a porta. Essa menina me acompanha até hoje, principalmente nos momentos em que eu começo a ficar com muito medo de enfrentar algumas situações. Porque quando eu lembro da minha história, eu falo, essa menina que não sabia absolutamente nada, encontrou forças e encontrou formas de poder abrir portas. E é isso que me rende realmente, né, na minha dúvida e na minha insegurança. Eu acho que todas as vezes que a gente tem um sofrimento, Teresa, o que é mais importante é a gente saber e carregar junto com a gente exatamente aquilo que a gente conseguiu superar, né? Exatamente tudo aquilo que a gente tem como dúvidas maiores, né? E foi isso que eu fui fazendo a minha vida inteira, né? Numa dificuldade de acreditar que eu teria uma família, e em vez de me render à minha dúvida e à minha grande insegurança, eu sempre briguei, né, contra, eu sempre lutei, e hoje eu entendo, né, que o que a gente precisa fazer quando a gente enfrenta qualquer tipo de problemas é se dar uma chance de abrir portas para os outros e abrir portas para a gente. E a gente descobre que a partir do momento em que a gente olha para a nossa história, a partir do momento que a gente olha e reverencia as nossas dores, e eu não estou falando para a gente se tornar masoquista, eu estou falando para a gente olhar para as nossas dores com reverência, porque elas são provas empíricas do nosso currículo existencial.
A partir do momento em que a gente olha, que a gente sofreu, que a gente caiu e que a gente duvidou da gente, mas a gente venceu, a gente se levantou e a gente continuou. Isso é o que eu acho que é o mérito de todas as situações. Então, essa menina me acompanha até hoje, né? A menina, lógico, que ela foi perdendo a ingenuidade, ela foi perdendo a alegria, muitas vezes, pelo impacto e pelas dores que os outros provocavam. Eu não estou me colocando como vítima. Eu estou me colocando como uma pessoa que sempre acreditou que é na reverência de tudo que eu passei, da minha história e das minhas raízes, que eu vou conseguir ressurgir das cinzas. Então, eu acho isso muito bonito. Eu peguei um trechinho, né, do meu tsunami existencial, que é esse livro, A Vida Não É Do Jeito Que a Gente Quer, e peguei um trechinho de um recado que eu mandei para mim, que eu mandei para esta menina que foi crescendo comigo. Eu mandei o seguinte: ainda muito mexida com tudo que eu vivi, chorei e sorri. Ainda muito encantada com a arte de receber e de lidar com todas as dificuldades e obstáculos. Sinto que recebi a dádiva de estar viva. Recebo de você, Karina, o amor que vem crescendo cada vez mais. Amor que posso tanto apreciar quanto compartilhar com os outros ao meu redor. Eu era, agora sou. Este foi um recado de amor para mim, escrito em dezembro de 2019. Orgulho-me que um dia pude me encarar de frente e perceber que enfrentei meu maior desafio de não ter sucumbido aos naufrágios existenciais e de ter feito minha travessia até então. Orgulhei-me não por arrogância da jornada que vivi, mas por ter visceralmente me dedicado a permitir que as emoções pudessem ser os meus melhores registros do percurso da minha existência. Acolhi meus sentimentos, recolhi-me quando precisei e sobrevivi entre trancos e barrancos, na labuta da vida e das mortes que foram me visitando a cada momento da minha existência. Estou viva, e isso é o que importa. Que lindo, cara. Estou me dando conta que isso eu escrevi no livro que foi organizado pela Bruna que lindo, e pela cara. Lica e pelo Jorge Ponciano, que não está nesse livro aqui, mas que foi em função disso. E isso faz parte também, né? Quando a gente começa a esquecer das situações, e essa foi a característica maior da inflamação cerebral, é preocupante, porque a sensação de impotência e de morte é grande. Quando a gente esquece das nossas histórias, quando a gente esquece das nossas superações. E mas aí aparece ali alguma coisa no seu caminho, e aí você tem que parar e falar, peraí, né? Como você falou quase agora, eu sou aquela menina que conseguiu lidar com aquilo. Eu tenho isso dentro de mim, né? Eu tenho coragem, porque é coragem mesmo, né? Mesmo com e a coragem pode estar em parceria com o medo, né, Ká? Deve, né? Sabe por quê? Coragem tem o mesmo prefixo do coração. Todas as vezes que eu entendo que eu preciso de coragem porque eu estou me sentindo covarde, eu começo a olhar qual é a sintonia que o meu coração pede, sabe? Sim. Quando eu falo que eu preciso me tornar corajosa, é que eu preciso entrar em contato e em sintonia com aquilo que meu coração fala, né? Me lembrar da minha missão existencial, que não foi por acaso que a gente, né, e eu superei algumas coisas, e não é por acaso que você também supera algumas situações, né? É para contar que você tem cor, que você tem coragem, que você tem coração, e que ele continua pulsando, né? Ele continua apesar de às vezes a gente esmorecer, né? E uma das coisas que mais fazem a gente esmorecer é o medo. Né? O medo, ele rouba sonhos. O medo, ele faz com que, durante um tempo, principalmente da inflamação cerebral, eu tive muito medo. Eu tive muito medo não de morrer especificamente, porque eu sempre estudei a morte, né? Eu tive medo de não ter oportunidade de viver aquilo que eu sonhava, que era, né, curtir uma família,
né? Curtir os meus conhecimentos, né? Usufruir de tudo aquilo que eu batalhei, né? Porque como eu fui no caminho de transformar o desconhecimento em conhecimento, né? Então, para mim, foi apavorante. Então, o medo, ele se tornou, em algumas situações, pânico. E é isso que normalmente acontece conosco. E é isso que a gente tem que lutar contra. Porque o medo não pode se tornar pânico, porque ele vai roubar o teu sonho. E quando ele rouba o teu sonho, você fica entristecido. E você entra num negócio que eu chamo de processo de morrência. Processo A de gente morrer. vai, né? E essas são as mortes que vão acontecendo nas nossas vidas, porque a gente vai definhando existencialmente, deixando de acreditar naquela criança que sonhava, né? Antigamente eu fazia uma palestra e eu terminava a palestra assim: você se lembra quando você foi machucado e a mamãe ou o papai falavam, deixa eu dar um beijinho que vai passar? E você acreditou que um simples beijo curava a sua dor, né? E aí uma criança acredita, e a gente adulto, que fica cheio de pancadas, né? E a gente às vezes fica calejado por causa da dor, né? A gente deixa de acreditar que um simples beijo pode curar a nossa dor. E sabe, Tê, Pode falar, cara. o que eu tenho visto, que tem curado mais a minha dor e o meu sofrimento, tem sido atos de amor, tais como hoje você fez. Tais como eu tenho recebido de tanta gente bacana. Felizmente, tem muita gente ruim, mas tem muita gente bacana. E essa esperança eu reconquistei. E isso que você falou da criança é muito bonito, cara, porque assim, a gente acredita naquela hora que vai dar certo com um beijo, né? Você fez eu lembrar de uma música do Zé Geraldo, não sei se você conhece Galho Seco. Sei, mas fala a frase que você... aliás, eu adoro o Zé Geraldo, ele fala não que por ele estava acaso, que a gente tem. perdido, achando que estava tudo desabando. E aí ele fala, ainda bem que me sobrou o seu sorriso, que é tudo que eu preciso. Eu acho isso lindo, porque assim, é a coisa da criança, né? Vem um adulto, fala, tá tudo bem, e tá tudo bem. E aí, como você falou da menina, eu queria que você contasse um pouco dessa aparição, né, da inflamação cerebral na sua vida, para as pessoas entenderem isso. Porque assim, você renasceu. Literalmente, você renasceu. Eu acho que a vantagem da gente renascer é que a gente não precisa recomeçar. A gente começa de onde a gente parou, né? E por isso que eu sou muito grata, porque assim, o meu renascimento e meu ressurgimento das cinzas aconteceu por um processo de estresse, né? Eu tive uma relação mal sucedida e aí eu fiquei extremamente estressada e aí então eu fui tendo uma doença chamada ADEM, que a princípio era uma doença que eu fiquei com um diagnóstico durante 3 meses de esclerose múltipla. E aí, então, eu fui me dando conta do quanto que eu poderia também me fazer mal, porque uma doença autoimune que se configurou não como esclerose múltipla, mas resultou na ADEM, que é uma desmielinização aguda dos neurônios. Isso é fruto de toda uma situação estressante. E eu fui me dando conta que eu estava sendo a minha pior inimiga. Eu estava num momento em que eu estava no primeiro ano do pós-doutorado, né, fazendo pós-doutorado logo depois que eu finalizei o meu doutorado em 2013, e então eu defendi a minha tese em 2013, no dia 7 de maio de 2013, e aí eu dei entrada, né, no ano seguinte, no mesmo ano eu dei entrada em novembro, eu dei entrada no pós-doc, eu entrei no pós-doc, e no ano seguinte, um ano, enquanto eu estava fazendo pós-doc, eu tive a inflamação cerebral. Então eu entro às pressas num hospital aqui de São Paulo, né? Eu não estava preparada, e eu comecei a me dar conta que eu não tinha tempo para adoecer, né? Hoje eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque a sensação que eu tinha era que eu tinha que viver uma vida frenética. Aliás, eu sempre vivi desta forma, não porque eu queria,
porque eu fui aprendendo que essa seria a melhor e a única forma que eu teria para lidar com a minha vida. A vida frenética incluía fazer o doutorado, ser professora universitária de uma faculdade que eu era a única professora, né, de 4 turmas, de manhã e de tarde, né, tinha 2 filhos, meu marido na Argentina, então isso foi me consumindo e minha mãe adoecida, porque quando eu presto, né, eu defendo o meu doutorado, e o meu doutorado era sobre o assunto de processo de luto do filho da pessoa que se matou. Como eu tive essa história com a minha mãe, e a minha mãe sempre foi a minha maior mestre, né, na suicidologia, por isso que então eu entrei para a suicidologia para trabalhar com prevenção de suicídio, ainda muito novinha, desde que eu entrei, né, na universidade, eu tinha esse sonho, aliás, eu me tornei professora universitária para despertar a atenção das lides acadêmicas para a gente falar sobre prevenção do suicídio. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, voltei fazer com o meu mestrado, né, eu entrei nessa universidade, então minha luta sempre foi encontrar um espaço na academia, né, no processo universitário, para a gente começar a treinar pessoas e profissionais para essa questão da prevenção. E aí, então, a universidade estava me exigindo fazer o doutorado e eu entrei em 2009 no doutorado para pesquisar luto por suicídio. E aí, então, foi exatamente nesse momento, 3 meses antes da minha defesa, que minha mãe morre. Minha mãe não morreu por suicídio. A minha mãe morreu por coração grande. Não seria diferente também. Uma pessoa que sofreu demais e o processo de morrência aumentou o coração dela, a ponto dela morrer exatamente por isso. Bom, 1 ano depois, como eu bem falei, né, eu entro às pressas no hospital com este diagnóstico, com a minha endocrinologista que identificou. Ela falou: Karina, eu te conheço, você não é lenta, eu sempre fui muito agitada, né? E agitada porque eu sempre vivi na condição de que tudo tinha que ser vida ou morte. Você entende? Entendo. Eu sempre vivi na condição de que eu precisava salvar a minha mãe. Essa onipotência de criança foi me acompanhando, né? Porque tudo tinha que ser muito organizado para dar conta e para equilibrar a desorganização da minha vida também. Então, muitas vezes, eu sempre me vi muito workaholic, trabalhando muito, né? Por quê? Porque eu não podia descansar, Tereza. Né? Quando eu queria brincar, quando eu queria descansar ou tirar um cochilo, na adolescente tem muito sono, né? Uhum. A minha mãe desligava a chave geral, né, da nossa casa e falava: vai estudar, vagabunda. Né? Então, esses termos foram me criando, né? Foram provocando uma Karina que amadureceu precocemente, que tinha que realmente que dar conta da vida das pessoas, inclusive da própria mãe. E que né? nem sabia então, o que era parar, né? E nem sabia o que era parar. Então, resultou, durante muito tempo, né, um workaholismo, que por isso que eu falei para vocês, né, que hoje eu entendo que a inflamação cerebral foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu tive condições de parar. Né? E que a morte da minha mãe, né, também possibilitou eu olhar para a minha vida. Até então, até a vida da minha mãe, eu cuidava do comportamento suicida, inclusive para tentar entender o fenômeno, né, do suicídio. E depois eu ampliei o escopo, né, entendendo qual é o fenômeno de um processo de adoecimento autoimune. Então, eu fui percebendo que eu estava sendo convidada pela vida e convocada pela vida para ampliar a compreensão dos processos autodestrutivos. Enquanto um comportamento suicida fala da dificuldade da gente se defender de certas ameaças, né? O comportamento autoimune fala de um excesso de defesa. Né, que a gente precisa, e o nosso próprio organismo se autogerencia e se torna, querendo ou não, um pouco mais autossuficiente, e esse que está o erro. Eu comecei a perceber que tudo tem a sua medida. E quando você fala, há algum tempo atrás, que a gente tem que escolher quais são as relações que a gente precisa, né,
assumir, né? É isso. A gente precisa encontrar qual é a dosagem que a gente tem das relações em tudo que a gente vive. A intensidade das mortes nas nossas vidas, ela requer realmente uma calibração, um equilíbrio. Então é isso que eu aprendi nesse adoecimento da inflamação cerebral, né? Porque, na Porque eu verdade, estava no vem cá, momento se do eu estou numa pós-luto. relação, eu vou falar em sustentação mesmo. Se eu estou numa relação que o sustento cabe a mim, eu estou o tempo todo carregando um peso, Exato. que eu acho que é o que aconteceu com você, né? E foi. E aí, o que eu aprendo, e eu acho que a gente está falando realmente das mortes e de extração de flor de pedras, a gente tem que escolher quais são as batalhas que a gente precisa entrar. O luto é inevitável. Toda vez que a gente lida com qualquer tipo de perda, né, a gente vai enfrentar o luto. Só que a gente também tem chances de escolher e renunciar a algumas batalhas. Porque a gente não tem que ficar rodando os pratinhos todos, né, Teresa? Isso. Eu acho que isso é generoso demais. Quando a gente fala de mortes em vida e em processos de luto, a gente está falando em gerenciamento daquilo que a gente consegue fazer e não consegue fazer, né? E eu acho isso belo, porque quando a gente consegue discriminar, isso eu não vou investir mais a minha energia. E aí foi a grande aprendizagem que eu tive na minha inflamação Eu acho cerebral. que na sua inflamação a gente pode usar uma frase sua. Quem não explode, implode. Quem não explode, implode. Quem não explode em adoecimento, implode em suicídio. Por isso que a gente precisa se resgatar. E se resgatar significa enfrentar a situação de uma forma digna. Você não precisa estar super forte. Você não precisa estar numa perfeição de condição existencial. Mas você precisa saber exatamente qual tipo de situação que te deixa aflito a ponto de você poder também se afastar, você também recuar, porque também não é covardia. A gente acha que a gente tem que ser destemido a todo momento. Eu adoro uma das frases gestálticas, que está na página 35 do livro Testemunho Ocular, Abordagem Gestáltica e Testemunho Ocular do Peirce, e fala o seguinte: nem toda fuga é doentia, nem todo contato é saudável. Que lindo, Ou né? seja, Que tem lindo, alguns cara. que a gente precisa ver aquilo que a gente pode. E quem dá mais do que pode, isso é uma frase que eu tenho falado direto para as pessoas, já está dando o que não pode. Então, a gente precisa entender que tem momentos que a gente está tão frágil que a melhor coisa a fazer é a gente fazer assim um rolinho de cobertor e falar: deixa eu me acolher, sabe? Deixa eu ficar entristecido. A última perda que eu tive, a última morte que eu tive foi a descoberta do glaucoma, né? Para mim tem sido muito difícil, porque o glaucoma é uma doença crônica e ela é uma doença silenciosa, né? E aí, quando se descobre, a pessoa já está numa situação grave. E quando eu descobri, eu tive uma perda no lado esquerdo. Então, para mim tem sido muito sofrido, né? Não conseguir enxergar, até porque a visão é uma das funções que nos ajudam a ter a preservação, né? A lidar com ameaças. Então, eu falei, não por acaso que veio de novo o glaucoma e eu tive uma perda grande do lado esquerdo e que eu tô nesse processo de adaptação, né? E aí, eu achei lindo, porque eu tive várias ajudas, né? Várias pessoas que me ajudaram, né? A Maura Âmbar, que eu não posso deixar de citá-la, a Cecília Francini também, né? Que é uma pessoa que tem uma perda de visão, ela é deficiente visual, a Paula Calbianco, Fátima Martuccelli, né? Você. Então, algumas pessoas me trataram de uma forma, a Lidiane Mello. Então, assim, algumas pessoas me trataram de uma forma tão cuidadosa que eu consegui, inclusive, enfrentar esse medo da escuridão. E quando eu descobri o glaucoma, eu chorava falando, eu tenho muito medo da escuridão.
E aí as pessoas falavam, Karina, a tua luz está em você, né? Isso me apaziguou o coração. E eu tenho certeza que eu vou enfrentar essa perda, que é uma morte, é um luto, né? De uma forma que eu vou honrar, né? Eu vou fazendo agora, como eu estou fazendo, eu me adapto com a visão do olho direito, né? Eu estou me treinando, inclusive, para escrever, né, pelo audiobook, vou transformar no momento em que eu descobri o glaucoma, tem esse projeto que eu vou transformar todos os meus livros em audiobooks, inclusive para favorecer as pessoas cegas e pessoas com baixa visão. Porque é isso que a gente tem que fazer com o nosso sofrimento, Tereza. Pelo menos eu acredito muito nisso. A gente precisa transformar realmente a nossa dor em missão, em amor pelo outro, em amor próprio, porque é isso que a gente vai deixar aqui. O nosso legado e o nosso exemplo, né? A nossa condição daquilo que a gente pode oferecer para o outro. Não é coisa material, né? É questão relacional mesmo. O que a gente vai deixar de melhor da gente aqui na Terra, Você me fisicamente. fez lembrar agora da Tânia, né, que tem lá que a partir da morte do filho por suicídio, né, o uso que ela fez da dor, né? Ela cria um lugar, né, funda lá um espaço para cuidar de garotos que de alguma forma apresentam um quadro semelhante. Isso é o uso Isso. da dor, né? O que ela poderia fazer? Ela tinha um outro caminho, se fechar para o A mundo. gente tem umas experiências lindas, né? Tânia Iorilo e o Fernando Campos, eles são os donos da ONG Espaço Ser Casa Mateus Campos, que foi aberta depois do Mateus cometer o suicídio, né? Se matar. E aí, então, eles oferecem um trabalho lindíssimo. É oferta de dor e de amor, de conciliação e de acolhimento. Então, vale a pena vocês conhecerem a ONG Espaço Mateus Campos. Uma outra pessoa que eu preciso também reverenciar é a Luciana Cohen. Luciana Cohen é a mãe do primeiro caso de suicídio, da primeira pessoa que se matou no Colégio Bandeirantes, que eu fiquei responsável pelo programa de pós-venção, né? E a Luciana é diretora da SAP de comunicação, e ela desenvolveu um projeto chamado Algoritmos da Vida, ou seja, uma mulher que tem também um filho, né, morto pelo suicídio, né, que ressurge das cinzas, é louvável. Então, esse processo de extração de pedras acontece, e eu vejo isso lindamente nas pessoas que conseguem dar respostas diferentes e vão deixar legados, vão deixar exemplos, vão ajudar as pessoas. E a luz vai acontecendo, né, nessa escuridão. E essa realmente tem sido a minha grande insistência, sabe? A minha grande missão, Tereza, é acreditar e levar a esperança para as pessoas, para que apesar delas se sentirem, né, solitárias, com muito medo e com muita insegurança de ficarem na escuridão, a gente sempre encontra um ponto de luz. A gente sempre encontra, Eu acredito né? nisso, Karina, que sempre tem um ponto de luz, né? E é o que você falou, são inúmeros exemplos, né? A Raquel, eu não a conheço pessoalmente, a filha morreu em função de um câncer, muito jovem. Ela hoje faz toquinhas para as crianças que têm câncer, toquinhas lindas. Então, assim, ela pegou a dor, exatamente o que você falou, ela ofereceu a dor para outras pessoas em forma de amor. Na verdade, é Eu isso. acho isso. E a sua inflamação, ela foi, estão perguntando aí, eu acho que foi muito séria, porque ela vem de um estresse, ela nasce, né, de dores. E aí eu acho Sim. importante você contar que, assim, você teve que aprender a andar. Você teve que Eu aprender a tive andar. os meus movimentos, parcialmente, eles foram, né, paralisados, né, na verdade, parcialmente, tá? Porque, Sim, assim, sim. mas eu tinha uma das características da ADEM, que é uma doença raríssima, que acomete normalmente de 0,8 a cada 100 mil habitantes. Eu fui a sorteada, né?
E aí, então, essa doença, uma das características principais é a exaustão, né? Então, eu não conseguia fazer isso, ó. Isso que eu estou fazendo aqui, que é levantar um copo de água, era impossível para mim, né? Eu tremia, né, para cortar um bife. Então, uma pessoa que sempre teve, né, uma capacidade, uma autonomia, para mim foi um sentimento de morte puro. Né? Eu falei para vocês que eu estava no pós-doutorado, eu esqueci a ordem alfabética. Para quem está num pós-doutorado, esquecer se agosto vem antes de setembro ou se vem depois, eu não consigo ainda, eu faço exercícios diários, mas eu não conseguia identificar que 10 moedas de 10 centavos, né? Então, 10 moedas de 10 centavos equivaliam a R$ 1. Então, assim, eu tive situações, né, das quais eu fui realmente, vivi a provação, provar a ação. E eu acho que a elegância de todo sofrimento acontece quando a gente sobrepõe as dificuldades. O Cá, E aí, falando então, eu assim, acho... e você falou, eu acho que é quando você enxerga o ponto de luz, como você disse. O que que você acha, qual você acha que é o caminho para enxergar esse ponto de luz? De onde ele nasce, né? Esse desejo. O desejo está na criança que um dia sonhou. E eu falava para mim, não é possível que eu enfrentei todas as situações que eu enfrentei na minha infância e na minha adolescência e que eu vá nadar e morrer na praia. Então essa indignação, né? E essa necessidade de não me conformar. Eu precisava aceitar o que estava acontecendo, mas a minha não concordância é que me fez superar tudo que eu superei. Não por acaso, olha só, eu vi dos livros que a Cecília ela me indicou, é esse aqui, Muito Além da Visão. Ele foi organizado pela filha do Rubem Alves. Para quem me conhece sabe que eu amo de paixão o Rubem Alves. E a Raquel Alves veio nesse momento em que eu descobri o glaucoma. Olha só a frase que eu puxei para falar para vocês. Ver e não enxergar é comum. Ver e enxergar é habilidade. Enxergar o que se vê é eficiência. Mas enxergar o que não se vê é privilégio. Então, quando você me pergunta qual foi o ponto de luz, eu pude enxergar o que eu não via, porque essa foi a minha história. A minha história foi de lidar com um desconhecimento absoluto de tudo na vida. E eu conseguia sempre enxergar, e hei de conseguir, né? Hei de continuar a enxergar a luz, inclusive quando eu não vejo uma luz no final do túnel. E eu tenho certeza que vai enxergar, Karina, porque você é habitada pela luz. Então ela te dirige. E uma coisa que eu acho importantíssima, você sempre tem um propósito. Eu acho que o propósito é o que nos guia, né? Eu levantar e dizer, não, vale a pena, eu quero, né? Eu quero essa vida, porque é a sua vida, né? Então essa honra, o jeito, a maneira como você... Porque ele tá avisando que tá com pouca bateria, tá? Poderia repetir essa frase enquanto você carrega? Eu vou repetir, o pessoal está pedindo. Ver e não enxergar é comum. Ver e enxergar é habilidade. Enxergar o que se vê é eficiência. Mas enxergar o que não se vê é privilégio. Essa frase está escrita, né, num capítulo de uma autora de Roraima. Ela se chama Vera Sábio. Né? E eu achei muito lindo, porque esse livro que foi organizado pela Raquel, né, Alves, foi quando ela também recebeu o diagnóstico, né, de uma dificuldade visual. E ela perdeu a visão também. Então é isso que eu faço. Eu, normalmente, todas as vezes que eu me deparo com uma pancada e com um obstáculo, eu sou ávida a buscar o conhecimento. Eu busco na informação. Esses dias eu recebi uma cortesia da editora Sumos, que é esse livro, Glaucoma.
A Soraya, que é a editora, e a Nice me mandaram, mas a Soraya soube que eu estava com glaucoma e ela falou, Karina, eu posso te mandar, né, um livro, o nome chama Glaucoma, Dr. Remo Suzana. É lindo, eu já li o livro, mas é isso. Todas as vezes que eu me deparo com qualquer obstáculo, eu acredito que é o trabalho psicoeducativo que ajuda a gente, é a informação. Porque sofrer sem conhecimento, ele torna realmente o medo em pânico, né? E aí, quando eu pesquisei muito sobre a ADEM, eu pesquisei muito sobre o glaucoma e tenho pesquisado, eu pesquiso muito sobre o suicídio, né? Eu pesquiso muito sobre adoecimentos autoimunes, porque essa é a ideia, da gente transformar, né, o desconhecimento em conhecimento. E aí o conhecimento, quando a gente vai digerindo, e por isso que eu adoro ser professora, uma das minhas vocações é ser professora, né? Porque é isso que eu fui chamada, né? Para poder oferecer, e eu brinco que eu sou educadora dos pés descalços, porque eu acredito muito na educação da dor. Não no Essa jeito coisa de dos falar. pés descalços, cara. Então, como eu fiquei sem conseguir andar, e o meu maior medo era esse, né? E eu falei, gente, eu não estou lembrando mais da ordem alfabética, eu não vou lembrar das histórias dos meus clientes. Meus clientes também me ajudaram muito para eu, né, retomar. Né? Então, eu tenho um afeto e um carinho e um agradecimento pelos meus clientes incríveis, né? Incrível. E aí, então, eu falei, chegou um dia que eu falei, gente, eu não consigo, por mais que eu faça fisioterapia diária, eu não consigo sentir firmeza nos meus movimentos, né? Eu não consigo me sentir segura nos meus passos, né? Então eu reaprendi e eu me sentia como se fosse bebê, né? E bebê que precisava retomar os passos, os próprios passos, enfim. E aí chegou um dia que eu estava assim com a esperança muito para baixo, assim. E eu falei, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou prometer para mim e vou pedir para o Papai do Céu que se ele me der a oportunidade de eu me levantar nos meus próprios pés, eu vou reverenciar o solo sagrado, que é sala de aula, consultório, qualquer lugar que eu entenda que eu possa trazer essa esperança de psicoeducação, inclusive, em relação a tudo que acontece com a gente, aos nossos sentimentos e acolhimento da vida, eu prometo que eu vou ficar descalça. Então, promessa é dívida, né? E a dívida está sendo cumprida, né? Porque hoje eu reverencio, como você colocou no teu texto, que eu achei lindo, né? Você conta, né? Para eu reverenciar, que eu acredito que o solo da educação é um solo sagrado. O solo da informação, da aquisição do conhecimento é um solo sagrado. E aí, então, eu tiro os meus sapatos, né, e não tenho problema em ficar descalça, né, porque essa é a forma da gente, inclusive, reverenciar o solo que a gente está pisando. Quando você olha, e esse eu faço um convite para você, quando a gente tem gratidão para o nosso aqui e agora, a gente consegue vencer muitas coisas. Né? Hoje eu conversei com a Mariana Ferrão, né? Uhum. E tem uma coisa que foi muito gostosa a nossa conversa também. E a Mariana falou de um livro que ela está lendo e ela fala do in-between, né? E aí, in-between é estar no aqui e agora, tal como a gente consegue estar, né? E assim, essa conversa me fez tão bem, eu falei, Mari, né, porque a gente se tem como amigas, irmãs, e aí eu falei, Mari, eu preciso te agradecer, minha irmã, porque o que você fez por mim foi in between, é a gente se oportunizar a estar no presente, no aqui e agora, e esse tem sido o melhor presente, a capacidade da gente transformar, né, aquilo que a gente tem como antecipação, e aí antecipação traz muita ansiedade, e também dores, né, em nome do passado, porque muitas vezes a gente fica vivendo o passado, remoendo o passado, e não estou falando para a gente não fazer isso, porque é uma maneira, inclusive, de lidar com o luto da gente, né, mas quando a gente entende que a gente precisa ficar in between, que é dentro, nesse meio,
né, nessa possibilidade da gente viver o que está acontecendo. Nossa live começou, né? A nossa live vai terminar, mas o que é mais importante a gente ressaltar é isso que a gente está vivendo aqui agora, né, Tereza? Tá terminando, cara? Eu tô sem relógio. Eu acho. Olha, veja, você sabe que eu aprendi com a Paula Calbianco, se você teclar no ao vivo, você que precisa fazer, aparece o número. 50 minutos. Tecla no ao vivo. Tá 50 minutos. Ô, Cá, temos 10 minutos. Ui. Eu acho assim que a sua história é edificante, né? Não tem outra palavra. Eu acho que eu acredito que a base dela é a maneira como você honra a sua própria vida. Porque eu acredito nisso, que se a gente não honra a própria vida, vai ficar com alguém a responsabilidade dela. Ou a dor que nós passarmos. Né? Alguém sempre vai ser responsável e nunca nós mesmos. Então, eu penso que honrar a própria vida sempre é o início. Ela me foi dada e eu tenho que honrar. Né? Deve ter um motivo para eu estar aqui. Eu queria que você falasse alguma coisa, porque claro que tem muitas pessoas aqui por luto e eu entendo que o suicídio é um dos lutos mais difíceis, uma das travessias mais difíceis, não porque foi uma escolha de alguém, eu não acredito que é uma escolha, eu penso que é uma saída para aquele momento, né, como você diz, mas ela acontece. Então, que você dissesse alguma coisa para essas pessoas, sabe? Que perderam alguém por suicídio. Sim, eu costumo falar, né, o quanto a gente fica entorpecido por esse tsunami existencial que nos avassala, que é o suicídio. Né? E a minha questão sempre foi quem mata quem quando um suicídio acontece. Né? E eu trago esta questão não para desanimar, mas para colocar uma realidade que a gente não pode ir junto com aquele que se matou. Né? E que isso é um processo de sobrevivência. Né? E esse é um processo de dor que eu tenho o privilégio de acompanhar muitas pessoas que eu, né, atendo que são enlutados por suicídio. Porque é uma dor sem nome, como eu aprendi com uma das minhas clientes. Né? É uma dor que não tem título, mas é uma dor que é possível a gente acolher. E acolher a partir de grupos de pertencimento, de maneiras de falar para a pessoa que ela não está sozinha. Então, assim, é uma das maiores dores que eu vejo, se é que dá para a gente ficar qualificando, eu não quero subestimar as outras dores, Sim. mas, assim, o impacto é tão grande que a gente fica confuso. E aí, uma das coisas que eu fui aprendendo enquanto, não por acaso, que eu tive a inflamação no meu pós-doc, que eu estava estudando cuidados e intervenções aos enlutados pelo suicídio. Eu nomeei o suicídio como tsunami existencial, assim como foi a minha inflamação cerebral. E uma das aprendizagens que eu tive é que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando um suicídio acontece é se resgatar dos escombros. E eu aprendi isso na primeira vez que eu voltei para a USP, que eu fui assistir uma palestra da Monja Coen. E a Monja Coen falou, vocês acham que o Japão, depois de um ano de tsunami que aconteceu lá, eles já reconstruíram a vida deles? Aí todo mundo falou, claro, porque o japonês é um povo muito, né, obediente, disciplinado. Ela falou que nada, gente. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão se resgatando dos escombros. Para mim, Tereza, isso abriu. E sabe quando você põe aquele barulhinho? Ah! Né? Porque para mim, eu estava me exigindo primeiro ser a mesma, depois da inflamação e depois do tsunami. E é exatamente esse discurso que eu levo para as pessoas que foram impactadas no trabalho de pós-venção. Ninguém nunca é o mesmo depois de um tsunami como o suicídio. Né? E segundo, né, você agora vai precisar se resgatar dos escombros. Não se exija se recompor rápido, porque isso não vai acontecer. Acho que nenhum luto, né, Karina? Nenhum. Quando a gente se dá, então, essa reverência para a dor aparecer
ela, né, ela vai fazer muito pra gente e pela gente. A gente acha que a gente quer esquecer as nossas dores e as nossas mortes. Pelo contrário, não estou falando para você ficar só, né, com esta ideia, mas agora me lembrei de uma epígrafe do livro De Frente para o Sol, né, do Yalom, que Sei. fala que essa frase é do La Rochefoucauld. Ele fala: nem sempre o sol, nem sempre a morte devem ser vistos fixamente. Ou seja, a gente sabe que num modelo de dual, né, do processo de luto, do Uhum. Strobe-Strube, a gente sabe que todas as vezes que a gente enfrenta uma perda, num primeiro momento a nossa orientação é para a perda, mas que depois a gente tem uma orientação para a restauração da nossa vida. Isso. E o que vai ditar, né, esse modelo dual é exatamente a alternância, né, que a gente pode fazer em relação à maneira da gente olhar para quem se foi e entender que, apesar da morte, existem vidas, inclusive a nossa. O Renato Teixeira fala uma coisa muito bonita sobre. Após o suicídio do filho, ele escreveu uma carta e tem uma frase da carta que eu sempre levo: serenei onde foi possível serenar. E eu acho que é Isso. isso, né? Serenar onde a gente pode. E é o que você está falando, saindo da dor e voltando para a vida aos poucos, né? O que não dá é, se a gente fica só na dor, dificilmente a gente consegue enxergar o ponto de luz, né? A gente tem que Sim. querer e não é fácil, é preciso coragem junto com o medo. Eu queria que você deixasse, né, o site, porque você tem livros super bacanas, então eu acho que vale a pena as pessoas visitarem, tem vídeos para entenderem mais sobre tudo, né? Você tem vídeos muito bons lá também. Então, eu queria que você deixasse novamente o site. Olha, eu estou tentando escrever aqui porque eu estou, né, num celular do meu marido e eu não tenho muita destreza também, e fora que eu não enxergo direito. Então, mas eu vou tentar escrever aqui, ó, é www.karinafukumitsu.com.br. Ah lá, já está E aí. vocês encontram, né? Vocês encontram também todas as entrevistas, todas as lives que eu tenho, inclusive essa, né, Teresa? Eu vou colocar no meu canal do YouTube, que é Karina Fukumitsu. Então vocês encontram, né, todo o meu material no site que eu coloquei do www.karinafukumitsu.com.br. Vocês têm a loja virtual, tem bibliografia tanto de prevenção quanto de pós-venção. E tem também as entrevistas, algumas notícias sobre a pós-graduação em suicidologia. Então, eu estou tentando fazer, eu também não sou muito boa nisso, mas eu estou tentando fazer um site decente para recebê-los e acolher, né, toda a necessidade de informação em relação aos processos autodestrutivos. Tá lindo o site. Inclusive, essa semana todos os meus posts vão ser meio que direcionados para o livro Vida, Morte e Luto. Ai, que lindo. E isso também é lindo, né? Porque felizmente você participou. Esse foi um sonho, né? Esse foi um sonho que eu também, além do livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, eu tive sempre um sonho de juntar e agregar todos os estudiosos em tanatologia, que inclusive foram os meus professores, né? E inclusive amigos como você, né? E E esse aí livro foi teu, A uma Vida Não É do belezinha Jeito que a aquele gente quer, lançamento, né? Todo o eu acho que A momento, Vida Não toda a É do Jeito que a trajetória. gente quer, vale a pena vocês terem, porque é assim, é lindo, tem que ler assim do começo ao fim. Tem o outro livro também que eu acho muito bacana para as pessoas que perderam alguém por suicídio, né? Tem muita coisa boa, né, Cá? Tem Que é o muita coisa Suicídio e boa. Luto, e uma que foi agora produzida, que é inclusive pela Sumos Editorial, que fez a capa de Extraindo Flor de Pedras, né? Que é Sobreviventes Enlutados por Suicídio, que está pela Sumos, mas todos esses livros eles têm à venda lá no meu site também, tá bom? Bom, a gente tem 1 minuto, então, Cá, muita Ui, gratidão, tá? Pela tua presença na minha vida, não hoje, sempre. Muita gratidão. Você é sempre bem-vinda e você nunca vai precisar arrombar a porta para entrar, tá bom? que delícia. Teresa, eu te amo muito. E o teu amor, né, e o teu carinho, o teu respeito, a tua lealdade faz com que eu consiga continuar na minha vida, apesar das mortes que nos habitam.
Então, minha Obrigada, amiga, viu? te Muito amor agradeço também. demais. Bom, agradecer a todos que estão aí. Foi muito bacana vocês nos acompanharem, né, Cá? Agradecemos porque vocês acabaram de nos ceder um tempo precioso da vida de vocês, né? Isso é muito bonito. Gente,